Olá pessoal, boa tarde. Esse aqui é o nosso primeiro vídeo para o terceiro ano. Então, boa tarde, alunos do terceiro ano, do Marcolino, do Zama. Nossa primeira videoaula, referente ao PET volume 2, semana 1. É um vídeo de esclarecimento sobre o exercício, os exercícios, sobre o texto também, para vocês fazerem o exercício e sanar algumas dúvidas que porventura possam aparecer. O tema é sobre política, importância da política, e também um texto mais abaixo do Rubem Alves sobre a diferença do político de vocação com o político de profissão, que é o oportunista. Então, antes de começar, eu queria falar sobre política para vocês. A política, ela nasce junto com a civilização. Então, no período da pré-história, que nossos antepassados viviam em clãs, com poucos indivíduos, não havia política como a gente conhece, porque a organização social era diminuta, era pequena, certo? Porque viviam em clãs nômades que ficavam migrando de um lugar para o outro. Mas a gente pode dizer sim que eram clãs, na maioria das vezes, patriarcais, havia um macho alfa, mais ou menos como a gente vê no meio selvagem. Quando surge a agricultura, a gente pode falar por volta de 20 mil anos atrás, a organização social muda, porque os clãs nômades, eles se tornam fixos e os clãs se desenvolvem. Então a gente está falando nesse período das primeiras cidades. Então, você tem mais comida por conta da agricultura, você não tem a necessidade de migração frequente. Então, esses clãs se tornam vilas, as vilas se tornam cidades. Consequentemente, a vida pública se torna mais complexa. A vida do indivíduo se torna mais complexa. Você tem a necessidade de organização social. Que organização? Pois bem, a primeira organização social na humanidade são estados teocráticos, ou seja, o líder é ao mesmo tempo líder político e líder religioso. Então se confundem essas duas coisas. A gente pode lembrar dos faraós, líder político e líder religioso. Pois bem, então lá na Grécia Antiga acontece outro passo, porque os filósofos da época, como Sócrates, Aristóteles, Platão principalmente, eles começaram a imaginar sobre leis, sobre organização social e política. O Platão falou sobre as leis. Nesse contexto também surge a democracia, que é o governo do povo, o Senado, os juízes. Claro que não é uma democracia como a gente conhece, quando teoricamente todos são contemplados, mas sim, é o primeiro passo. Depois da Grécia Antiga, nesse período por volta de 400 a.C., a gente pode falar sobre política como a gente conhece. Outro passo para a evolução política no Renascimento, porque o Renascimento ele é outro passo importante, tanto para a estruturação do Estado, como a gente entende hoje, o Estado moderno capitalista, certo? Como também os primeiros passos sobre direitos individuais, que vai se aprofundar essa discussão um século, 2 séculos depois, no período do Iluminismo, quando você tem Montesquieu, você tem Robespierre, você tem John Locke, que são autores, Rousseau, que falam sobre o Estado, a organização do Estado e o papel tanto do governante, que nessa época eram absolutistas, quanto o papel do cidadão. Então o cidadão tem mais direitos, o cidadão também tem deveres, o cidadão paga impostos, mas nesse contexto não era representado. Embora a democracia representativa se desenvolva depois.
ou seja, o direito a voto. É o último direito desses direitos do cidadão que surgiram na época do Iluminismo. A gente está falando de 1700, época da Revolução Francesa principalmente. Beleza, pessoal? Então, existe um desenvolvimento da civilização, também existe um desenvolvimento da política, existe um desenvolvimento da política enquanto ciência a partir do Renascimento, e depois do Iluminismo a gente tem o desenvolvimento filosófico dos direitos fundamentais do indivíduo. E também do entendimento do papel do Estado e do indivíduo no contexto capitalista. Muitos dos progressos da democracia foram atrelados ao interesse burguês, ou seja, a sociedade capitalista precisava organizar o mercado consumidor, consequentemente você precisava de indivíduos livres. Então, de certa forma, a política, a democracia, o Estado tiveram um empurrão, tiveram um desenvolvimento fruto do desenvolvimento capitalista. Ou seja, você ia vender para as pessoas na medida que as pessoas fossem livres para comprar e, claro, para trabalhar, para gerar a própria renda e ir no mercado e consumir. Certo? Então vamos lá para os exercícios. Eu dei uma olhada, estão muito fáceis. Acho que por hora não vai ter grande dificuldade. Após analisar o conteúdo presente em nosso plano de estudos, responda. 1. O autor quis dizer no seguinte trecho: um político de provocação, um poeta forte, ele tem o poder de transformar poemas sobre jardins em jardins de verdade. O que o Rubem Alves falou aqui nesse texto? Da importância de você ver a política como um chamado vocacional. Ou seja, a política não como meio de sobrevivência ou como meio de você ganhar vida ou ganhar um salário, etc. Um chamado vocacional. Por quê? A política é um instrumento para você melhorar a vida das pessoas. Então, para você prover uma escola de qualidade, um hospital de qualidade, tudo bem assistido, ruas bem cuidadas, etc. Então é muito mais que simples sobrevivência, um salário no fim do mês. O Rubem Alves falou sobre você cuidar de um jardim, você está cuidando da vida das pessoas. Número 2, segundo o texto, qual a diferença entre o político por vocação e o político por profissão. Então também continua esse raciocínio que eu falei para vocês. Número 3 também. Só uma coisa, burocrático. Cuidar de questões burocráticas. Questões burocráticas têm a ver com questões sobre trâmites de informação no Estado ou numa empresa. Então, para você construir uma casa, você precisa de uma autorização burocrática, documental da prefeitura, que você está apto a construir aquela casa. Só tirando uma dúvida sobre esse termo para vocês. Número 4. Leia o fragmento. O político por vocação é um apaixonado pelo grande jardim para todos. Seu amor é tão grande que ele abre mão do pequeno jardim que ele poderia plantar para si mesmo. De que vale um pequeno jardim se a tua volta está ao deserto? É preciso que o deserto inteiro se transforme em jardim. São interpretações corretas desse trecho do texto, exceto, também está muito fácil. Deixa eu ver se tem algum termo que eu possa explicar para vocês. Está tranquilo. Número 5 também continua esse raciocínio.
Aqui tem uma questão importante. Marque a questão que aponte a correspondência correta entre os órgãos dos três poderes da República e a função. Quem que trouxe essa noção de três poderes? Foi um francês chamado Montesquieu. Porque ele estava refletindo sobre a necessidade de você diminuir o poder centralizado no qual ele vivia na época, que era o poder absolutista, tudo na mão do rei. Então ele criou essa teoria sobre o poder executivo, legislativo e judiciário. Legislativo cria as leis, o executivo executa as leis e o judiciário julga o cumprimento de tudo, tanto do cidadão quanto dos outros poderes, se estão cumprindo a parte deles. Isso é a tripartição dos poderes, segundo Montesquieu, que foi adotado por grande parte do mundo. Esse poder moderador, isso aqui é da época do Brasil Colônia, 1820, por aí, 1830, que o imperador Dom Pedro I tinha o poder de modificar o que ele quisesse, a hora que quisesse, sem autorização de juiz ou do parlamento. Então vocês entendem que esse poder moderador é um poder ditatorial. O que é um poder ditatorial? É o contrário de democrático. Democracia você leva em conta a opinião do povo através do parlamento. O parlamento é eleito para tomar decisões em nome do povo. Então o poder ditatorial ele é centralizado e totalitário, é o contrário do poder democrático ou parlamentar. Beleza? Então, em posse dessas informações, vocês vão fazer isso aqui. Então, lembra o seguinte, esse poder moderador não é usado pela maioria dos países, foi um período da nossa história e que é um poder ditatorial, é um poder totalitário, não é democrático e não é usado e não foi usado depois disso aqui no Brasil e não tem consciência de ter sido usado em outro lugar. Então é de um contexto daquela época do século XIX, anos de 1800. Beleza, pessoal? Quais são os problemas enfrentados por um país que implementa um modelo de democracia indireta representativa? Como assim democracia indireta? A nossa democracia é indireta porque a gente elege deputados e políticos e eles então tomam as decisões em nosso nome. Então é indireto. Se tomássemos a decisão diretamente, ou seja, vamos construir um novo parque municipal em Patos de Minas. Se houvesse democracia direta, os cidadãos patenses iam votar, cada um ia votar sobre a opinião deles, sobre a favor ou contra da construção desse parque, esse novo parque. Não, na democracia indireta, os vereadores que nos representam, que tomam essa decisão. Beleza? Vamos ver o seguinte, quais os problemas enfrentados por esse tipo de democracia? Corrupção, já que o fato de todos poderem participar da política diretamente dificulta o controle dos gastos públicos. Opa, não participamos diretamente, participamos indiretamente. Representatividade, pois os candidatos eleitos para nos representar podem ter atuação não condizente com a que prometeram antes de ser eleito. Sim, não era para acontecer, mas acontece, eles prometem agir de uma forma e quando eleitos, agem de outra. Corrupção, pois já que todos participam efetivamente do processo, seria muito difícil juntar todas as pessoas em um local e computar seu voto. Não, gente, todos não participam. A gente é representado indiretamente pelos deputados, vereadores,
governadores, presidente. Representatividade, já que todos participariam do processo diretamente no consenso, para se tornar uma decisão seria bem mais difícil. Opa! Representatividade, já que todos participariam do processo diretamente no consenso, para se tornar uma decisão... Tá faltando uma vírgula aqui, eu acho. Não, pessoal. Todos não participariam do processo. Alguns representantes do povo participariam. Não essa alternativa. Eu colocaria essa, pelo que eu disse para vocês, do político prometer alguma coisa para o seu eleitorado e, quando eleito, não cumprir. Eu espero ter ajudado vocês. A gente se vê mais vezes aqui nesses vídeos. Se ficou alguma dúvida, vai lá no grupo. A gente tem um grupo no WhatsApp que é um plantão de dúvidas, que eu tô de manhã a manhã inteira, tô a noite inteira, os dias da semana. Enviem dúvidas, sugestões, críticas, reclamações, elogios, enfim, fiquem à vontade. Cumpram a quarentena, cumpram o isolamento. A gente precisa de todos ajudarem, todos, absolutamente todos, para a pandemia não sair do controle, que infelizmente hoje, dia 13, a gente está num cenário caótico. Certo? Tenham paciência, acredito que essa vacina vai chegar logo, mas vamos ter paciência até isso acontecer, beleza? Abraço, pessoal!